Notícias de hoje. Erros de enfermagem que causaram mortes e sequelas pelo Brasil. Vacinas para a Covid-19 estão quase prontas para testes em humanos. Saiba da sua região o tempo e a temperatura. Agora, Michele vai nos apresentar gráficos com dados atuais relacionados a erros de enfermagem. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Michele. Vou falar sobre as notificações referente aos incidentes acontecidos no Brasil. Esse site de pesquisa, nós utilizamos o site da Anvisa. Os incidentes e maiores erros referente ao atendimento ao paciente acontece mais nessa região aqui do Sudeste, tá? Então, aqui a porcentagem que a gente vai estar mostrando agora é referente às macros regiões aqui no Brasil também, de agosto de 2019 a julho de 2020. O menor índice que nós temos aqui é no norte, né? Eles não tem tanto incidência com os pacientes igual aqui na região do centro-oeste, por exemplo, e do sudeste. O sudeste está em primeiro lugar com 38,98%. Depois o sul com 20,24%, né? Então aqui a gente está mostrando os incidentes separados por macro-regiões, tá? Vamos dar o próximo agora. E o último que a gente tem aqui é o que mais acontece óbito, né? Então, aqui em azul são em hospitais e amarelo em outros serviços de saúde, ambulatório, clínica. Então, um ranking aqui também é assistência à saúde, que é o primeiro lugar caso ao óbito ao paciente, né? O que seria? Atendimento de maneira correta, incorreta, né, falhas ao cuidar diretamente com o paciente aí, ou seja, um enfermeiro totalmente desqualificado para estar prestando um atendimento ao colaborador. Segundo é o broncoaspiração, que também é o maior índice de morte em hospital. O terceiro ranking é acidente com a queda do paciente, que também leva a óbito, que são os rankings. Depois o acidente ao paciente, falhas durante o processo cirúrgico, e os restantes ali, o último, a gente tem as falhas na administração do O2 ou gases medicinais. Então, a gente pode ver através dessas pesquisas que o maior índice nacional, e acredito que seja internacional também, o ranking de falhas e incidentes ao colaborador é relacionado primeiramente à assistência de saúde, devido às vezes os colaboradores, os técnicos de enfermagem, não estarem qualificados e muitas vezes cansados e cometem falhas ali no momento de estar prestando atendimento aos pacientes. Obrigada e até a próxima. Agora a Vitória vai relatar um caso em que uma paciente recebeu medicação errada e foi a óbito. No ano de 2017, na cidade de São Paulo, em Franca, uma técnica de enfermagem aplicou uma medicação errada em uma fotógrafa. A fotógrafa sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi a óbito devido ao erro de medicação. A paciente estava internada porque tratava de uma doença autoimune nos rins. A paciente deveria receber uma dose de antitóxico, mas foi aplicado um anestésico. A fotógrafa teve crises compulsivas, mais uma parada respiratória, e não resistiu e foi a óbito. Além do depoimento que o delegado estava procurando, o mesmo aguarda um laudo toxicológico e uma análise do anestésico. Veremos agora com Larissa um erro de administração de medicamentos que também levou o paciente a óbito. Oi, gente, boa noite. Eu vim falar sobre um caso de erro de medicação que resultou no óbito do paciente. Esse caso aconteceu no Hospital de Santa Casa de Caraguatatuba, onde havia um senhor de 87 anos internado há 10 dias por pneumonia. Durante a madrugada, uma técnica ela tinha a função de trocar o soro do paciente e aplicar óleo vegetal pelas vias nasais. Durante o procedimento, a técnica acabou se confundindo e aplicou o óleo vegetal de maneira intravenosa. Esse erro dela resultou em parada cardíaca, da qual o paciente não conseguiu ser reanimado e infelizmente acabou morrendo. O próprio hospital acionou a polícia e essa técnica foi presa por homicídio culposo, onde não se há intenção de matar. Porque por mais que tenha sido um acidente, foi uma falha dela. Se ela tivesse sido mais atenciosa naquilo que ela estava fazendo no momento, com certeza essa fatalidade poderia ter sido evitada. Agora vamos chamar o repórter Marcelo, que vai nos trazer o relato de uma paciente que recebeu medicação errada e que teve sequelas graves.
Olá, bem-vindos ao Jornal Nacional de Segurança do Paciente. Hoje no quadro Erros de Enfermagem, iremos exibir a história de Amanda, uma jovem de 30 anos que teve sua vida acometida pelos erros de enfermagem. Olá, eu me chamo Amanda, tenho 30 anos, diabética e insulina dependente desde criança e há 2 anos eu fui vítima de um erro de enfermagem. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história. Em agosto de 2018, eu tive uma crise de hiperglicemia e fui parar no hospital. Quando eu acordei, e me lembro de ter visto 2 frascos de soro glicosado de 1 litro e junto com eles foi colocado 2 ampolas de glicose. E esse momento foi a última vez que eu vi alguma coisa. Eu entrei em pânico, logo em seguida minha mãe chegou e eu contei o que eu tinha visto e ela acabou confirmando os 2 frascos. Então ela foi questionar. Em seguida minha mãe procurou o médico e foi confirmado que o erro foi da equipe de enfermagem, pois o médico havia prescrito 2 litros de soro fisiológico e não do glicosado. E hoje, devido ao erro, eu tive um dano permanente no meu nervo óptico do olho direito e um dano de 30% da minha visão no olho esquerdo. E hoje eu faço parte de uma estatística de erros de enfermagem. Agora veremos com Carol os 9 certos do paciente. Falaremos agora dos itens de verificação para administração segura de medicamentos, os 9 certos. Eles não garantem que os erros de administração não ocorram, mas segui-los pode prevenir parte desses eventos, melhorando a segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente. Vejamos a seguir o procedimento. Após a correta lavagem das mãos, inicie o processo de administração do medicamento. Neste momento, iremos nos certificar se é o paciente certo. Qual o seu nome? Leonardo Sartori Batiste. Sua data de nascimento? 8/5/90. Confirmando, se confere com o nome da pulseira e do prontuário. Seguindo para a conferência do medicamento certo, via de administração certa, hora certa e dose certa. Verificação realizada na prescrição. Prosseguindo com o registro certo, realizando a checagem do horário a cada dose. Após essas etapas, devemos esclarecer ao paciente qual é o medicamento que está sendo administrado, a sua indicação, a frequência com que será administrado e os efeitos esperados. Esse processo faz parte da etapa de orientação certa. Seguindo então para a verificação do medicamento quanto à forma certa, ou seja, se o mesmo possui forma farmacêutica e via de administração prescrita, e se é apropriado à condição do paciente. Para finalizar, temos a etapa de resposta certa, onde devemos observar o paciente para identificar se o medicamento teve o efeito desejado, registrando em prontuário e informando ao prescritor todos os efeitos diferentes do esperado. Como conseguimos ver, a enfermagem é uma peça importantíssima na assistência ao paciente. Os erros de enfermagem podem causar morte e sequelas irreversíveis. Vamos cuidar para que não aconteçam esses erros nos nossos plantões. Obrigado. Boa noite. Uma ótima noite a todos.